Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, nosso programa no Observatório da TV que relembra todas as sextas-feiras a trajetória de figuras destacadas, importantes do nosso cenário artístico que estão vivas para receber essa homenagem. Costumamos falar de artistas com muito tempo de carreira, grandes veteranos, mas você já tem visto nos últimos meses surgirem aqui algumas figuras que são mais jovens, só que também já tem bastante carreira para a gente contar e merecem homenagens, por que não? Embora ainda rendam muito emprestando seu talento para nós. É o caso do focalizado desta semana, Thiago Lacerda. Antes de falarmos sobre o Thiago Lacerda, faço a vocês os meus pedidos de sempre. Quem não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, vocês serão avisados quando nós publicarmos vídeos novos, ou seja, de segunda a sexta-feira, sempre um vídeo novo, você vai ser avisado quando ele entrar no ar. Comente aqui sugerindo temas para nós e compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que gostem do Thiago Lacerda, dos nossos outros homenageados aqui, das novelas que relembramos, das curiosidades da TV, enfim. E claro, deixe o seu like. Tudo isso é muito importante para que a gente chegue a cada vez mais pessoas e aproveito para agradecer a todos os novos inscritos, cada vez mais que estão chegando. Agora já estamos aí na casa de 54 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Valeu demais! Thiago Lacerda se chama Thiago Lacerda mesmo, Thiago Ribeiro Lacerda. Ele tem agora 45 anos. Nasceu em 1978, no Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro, e é filho de seu Jadir, um economista, e de uma professora, dona Marilene. Quando criança e adolescente, o Thiago Lacerda, ele tinha muito interesse por natação. E chegou a ganhar torneios, ser uma figura cada vez mais destacada no meio da natação. Enquanto isso, quando chegou a hora, ele optou por estudar administração de empresas na UERJ, salvo erro da minha parte, e pretendia, quem sabe, ir trabalhar no sistema bancário, enfim. Só que, quando ele resolveu fazer um curso de interpretação para ser um pouco mais desinibido no trato com o público, já que ele pretendia investir numa carreira de mercado financeiro como o pai, ele descobriu a verdadeira vocação. Ele diz que quando fez a sua primeira cena, teve a consciência de que era aquilo que queria para a vida dele, ser ator, ser artista. E apostou na veia artística que, se ele não sabia que tinha, descobriu de fato naquele momento, tomou consciência. Em 1997, depois de começar a fazer as suas primeiras investidas nessa carreira de ator, ele foi chamado para fazer um teste na TV Globo, passou e ganhou um papel na temporada daquele ano da Malhação, que era, como se convenciona chamar, né, um celeiro de novos talentos. E ele foi um deles. Interpretou um professor de natação chamado Lula. E logo depois disso, já foi convidado pelo diretor Wolf Maia para interpretar um papel de mais destaque em Hilda Furacão, uma minissérie muito elogiada e de muito sucesso, escrita pela Glória Pérez a partir de um livro do Roberto Drummond. Nela, o Thiago Lacerda viveu Aramel, o Belo, um desses rapazes que sonhavam em ser astros de Hollywood. A minissérie é de época, né? Ela se passa nos anos 50, salvo erro meu, e ele era amigo dos protagonistas, o Roberto, que era o Danton Mello, e o Frei Maltos, o Rodrigo Santoro. Eram três amigos inseparáveis ali na infância, na Santana dos Ferros, no interior de Minas Gerais. E ele consegue se tornar um grande astro de Hollywood, embora para isso sacrifique outras coisas no caminho, como, por exemplo, a realização amorosa. Depois, ainda sob a direção de Wolf Maia, ele foi um dos 6 filhos, o Vicente, do empresário Salviano Lisboa, na novela Pecado Capital, a sua segunda versão, que foi escrita pela Glória Pérez também, a partir da obra da Janete Claire. Na novela original de Janete Claire, Vicente era o Luiz Armando Queiroz. Esse filho de Salviano Lisboa era um rapaz que
tinha estudos, tinha mais condições acadêmicas, digamos assim, de seguir os passos do pai na empresa, junto com um outro irmão dele que estudava no exterior, o Vinícius, que quem interpretou nessa versão foi o Marcelo Serrado. Mas o Vicente não queria saber, ele queria mesmo era o dinheiro da família, usufruir do status de ser diretor do grupo Centauro e andar em praia, em boate, com várias meninas bonitas, enfim, não queria pegar no pesado. E claro que isso não era do agrado do Francisco Cuoco, ou melhor, do Salviana. Depois de Pecado Capital, Tiago Lacerda, que já chamava atenção como uma promessa da nova geração e pela sua beleza, né, ele foi escolhido pelo diretor Jaime Monjardim para protagonizar, junto com Ana Paula Arósio, uma novela milionária que fez muito sucesso entre 99 e 2000, novela das 8, Terra Nostra, do Benedito Rui Barbosa. Nessa novela ele interpretava um rapaz italiano chamado Matteo, que chegava ao Brasil no finalzinho do século XIX, quase virando para 20, e vinha fazer a vida aqui, né? Ia trabalhar numa fazenda, cultivando café, uma fazenda do seu Gumercindo, que era o Antônio Fagundes, acabava se casando com uma das filhas dele, a Rosana, que era a Carolina Casting, e são os dois muito infelizes por causa disso, porque o grande amor da vida dele é uma moça que ele conhece na viagem para o Brasil, a Juliana, a Ana Paula Arósio. Com ela tem um filho, esse filho é separado deles, eles passam a novela toda procurando esse filho. Enfim, é uma novela de muitos sofrimentos e a Juliana sofreu tanto quanto a escrava Isaura, né? A gente brinca. Chorava que era uma tragédia, enfim. Depois de Terra Nostra, com o mesmo diretor, Jaime Monjardim, e outro autor, Lauro César Muniz, Tiago Lacerda fez outra produção de época, ainda no ano 2000. Ele era um músico muito famoso chamado Mário Reis, em Aquarela do Brasil, uma minissérie passada nos anos 40 para 50, tempo da Segunda Guerra Mundial e chegada da televisão no Brasil. E disputava o Mário, a mocinha da história Isa Galvão, uma cantora vivida pela Maria Fernanda Cândido, com o Capitão Hélio, um militar, papel do Edson Celulari. Em 2001, Tiago Lacerda foi uma das muitas estrelas do elenco da TV Globo, reunidas por Silvio de Abreu, no elenco de As Filhas da Mãe, novela das 7. Essa novela, infelizmente, não fez muito sucesso, não foi muito bem sucedida, não foi muito compreendida naquele momento, quem sabe agora fosse, não sei dizer, né? E Tiago Lacerda vivia o Adriano, que era um dos personagens de mau caráter da história, criado ali na casa do Francisco Cuoco, o Dr. Fausto Cavalcante, chamava ele de padrinho, e na verdade queria passar a perna nas herdeiras dele, as filhas, para ficar com tudo que era desse padrinho, quando ele some misteriosamente e depois é assassinado, né? E uma amante parceira dele nesses planos, enfim, era Valentine, papel da Lavínia Vlasak. Ela traía o noivo, um homem mais velho e muito rico, Arthur Brandão, Raul Cortez, com o Adriano. Muito bem. Depois de As Filhas da Mãe, o Tiago Lacerda participou em 2003 da minissérie A Casa das Sete Mulheres, novamente com Jaime Monjardim na direção, texto da Maria Adelaide Amaral e do Walter Negrão. Ele viveu um personagem histórico real, o Giuseppe Garibaldi, né? Um libertário, lutador, que depois de lutas por vários países chegou ao Brasil, envolveu-se aqui com os interesses dos farrapos, né, como eram chamados, os defensores de melhores condições de autonomia, de economia, de liberdades gerais, enfim, para o Rio Grande do Sul, que era negligenciado pelo Império do Brasil, e ligou-se então ao Bento Gonçalves, que era o Werner Schiedemann, e despertou o amor de uma sobrinha do Bento, a Manuela, que é a Camila Morgado. Mas por quem o coração do Garibaldi bateu mais forte foi por uma moça que ele conheceu no sul do Brasil, a Anitta, que foi a Giovanna Antonelli, quem interpretou nessa minissérie. Depois desse trabalho como Giuseppe Garibaldi na minissérie A Casa das Sete Mulheres, Tiago Lacerda fez uma participação especial em Celebridade, de Gilberto Braga. No final de 2003, ele foi um namorado de Maria Clara, a Malu Mader, chamado Otávio,
que não conseguia levar adiante aquele relacionamento com ela, uma mulher muito visada, sempre com paparazzi atrás dela, saindo fotos indiscretas deles, não tinha nenhuma privacidade, enfim. Um pouquinho antes desses trabalhos de 2003, ainda em 2002, Thiago Lacerda fez uma breve participação também nos primeiros capítulos de O Beijo do Vampiro, a novela das 7 do Antônio Calmon, no papel do Beto, que era o marido da Lívia, a personagem da Flávia Alessandra, pai dos filhos dela, enfim. E no passado, na vida anterior da Lívia, quando ela era a princesa Cecília, ele era o homem que conquistou o coração dela também, o Conde Rogério. E por essa razão, mesmo tantos anos depois, já numa reencarnação, ele continuava tendo o ódio do vampiro, o Boris Vladesco, que era o Tarcísio Meira, já de nossa saudosa lembrança. Essa novela que foi recentemente reprisada no canal Viva e já está no Globoplay. Depois de celebridade, o Thiago Lacerda, em 2004, foi o protagonista de um especial de fim de ano que poderia ter virado uma série, enfim, mas não virou, que teve 2 episódios, se eu não me engano, no fim de 2004 e outro no fim de 2005, chamado Quem Vai Ficar com Mario? Uma ideia aí inspirada no Quem Vai Ficar com Mary, aquele filme, né? E nesse trabalho com ele estiveram, entre outros colegas, a Camila Pitanga, o Marcelo Faria e também a Letícia Spiller, a Larissa Bracher também, né? A Dani Carlos, enfim. O Mário é um rapaz solteiro, bonitão, que interessa as meninas, enfim, e que está querendo, vamos dizer, parar quieto, encontrar um amor com quem ele possa sossegar. Tá? Entre os 2 episódios de fim de ano de Quem Vai Ficar com o Mário, o Thiago fez Alex, na novela América, da Glória Pérez. Alex, que era um personagem de muito mau caráter, usava para se infiltrar entre pessoas ricas o nome de Roberto Simval, que na verdade era o nome de um fazendeiro, o falecido marido da viúva Neuta, que era Eliane Giardini, né? E ele estava diretamente envolvido no processo ilegal de atravessar pessoas, os coiotes, como a gente chama, né? Atravessar pessoas ilegalmente ali pela fronteira de México e Estados Unidos. E uma das pessoas que recorrem a esses serviços, que são liderados pelo Alex e também pela Djanira Pimenta, a Betty Faria, é justamente a protagonista da história, a Sol, Débora Seco. Depois de América, Thiago Lacerda esteve em 2007 na novela Eterna Magia, como o Conrado, o mocinho dessa história da Elizabeth Jean, disputado por 2 irmãs, a Eva, que é a Malu Mader, e a Nina Maria Flor. Essa história que era de época, se passava nos anos 30 numa cidade mineira de nome Serranias. O público não entendeu ou não curtiu muito envolver em bruxaria no meio da história, tinha Paulo Coelho. Essa novela é um caso à parte, realmente, que merecia ter feito mais sucesso, inclusive, na época. Mas antes do Conrado, Thiago Lacerda fez uma novela do Manuel Carlos, chamada Páginas da Vida. Ele era o Jorge, um dos filhos do Tarcísio Meira, o Tide, e da Glória Menezes, a Lalinha. Ele conhecia no começo da novela uma moça muito bonita, por quem ele se interessava muito, que era o papel da Cristine Fernandes. Mas ele, em casa mesmo, se arranjou amorosamente. Porque desde a adolescência ele tinha lá um namoro misturado com arranca-rabo com a Daniele Vinitz, que era a Sandra, a filha da empregada Constância, Valderez de Barros, e depois ele se engraçou e se casou com a irmã da Sandra, a Thelminha, que era a Grazi Massafera, então na sua primeira novela. E esse casal com a Cristine Fernandes era uma coisa que não tinha como a gente torcer por ele, porque quando eles estão juntos e ele quer ficar com ela, ela começa a inventar uns problemas para aquele casal e não sei mais o quê. Enfim, é um casal bastante complicado, bastante chato, que não desperta torcida e recentemente na reprise muita gente achou isso também. Eu já achava em 2006, um casal péssimo. Muito bem. Depois, Thiago Lacerda fez outra novela do Manuel Carlos em 2009. Ele foi aí um fotógrafo na novela Viver a Vida e ele disputava o amor da Helena da vez, que é a Thaís Araújo, com aquele que ele descobre que é o seu pai biológico, o Marcos, o José Maier. O nome do personagem, salvo erro da minha parte, era Bruno. E nesse meio tempo, entre a Eterna Magia e a Viver a Vida,
Eu até anotei aqui para não me perder. Ele fez cinema, fez teatro, já vamos falar desses trabalhos, enfim, mas de Eterna Magia realmente pulou, digamos assim, na televisão para o Viver a Vida. Depois, na década de 2010, ele participou do iniciozinho de Cordel Encantado, foi o Rei Teobaldo da Seráfia do Sul, nessa novela da Duca Rachid e da Thelma Guedes. Né? Atualmente a Duca, sem a Thelma, está escrevendo Amor Perfeito, a novela das 6. E em Amor Perfeito o Tiago está como o Gaspar, né? Um rapaz muito ambicioso, que era para ter se casado com a Maré, a mocinha Camila Queiroz, é a amante da vilã, a madrasta da Maré, Gilda, que é a Mariana Ximenes. Filho do prefeito Anselmo Paulo Betti. Né? E outra novela de Duca Rachid e Thelma Guedes contou com o Tiago Lacerda no seu elenco também, em 2013 para 2014. Ele foi o Tony em Joia Rara, uma novela das 6, muito bem feita, que ganhou o Emmy, inclusive, né? Uma das novelas brasileiras que foram premiadas com o Emmy. Entre Cordel Encantado e Joia Rara, ele foi o Dr. Lúcio, um profissional de medicina, um neurologista que tratava ali do caso da Ana, a protagonista, vivida pela Fernanda Vasconcelos, nessa história da Alicia Manzo. E ele se apaixonava por aquela paciente que ficou anos dormindo, entre muitas aspas, né? E depois que ela acorda, ele se envolve cada vez mais com os problemas dela, da família dela, a mãe dela, Eva, a Ana Beatriz Nogueira, a irmã, a Manu, a Marjorie este ano, o Rodrigo, que é o Rafael Cardoso, de quem as duas gostam, né? Enfim. E o Tiago Lacerda teve um bom momento nessa novela, inclusive, porque esse personagem era muito abnegado nesse amor e em entender as nuances daqueles anos que a moça passou num estado em que a vida continuou e ela estava, novamente entre aspas, dormindo. Né? Depois de Joia Rara, entre 2014 e 2015, ele foi o vilão de Alto Astral, novela do Daniel Ortiz, com base numa sinopse da Andrea Maltaroli. Marcos Bittencourt era o irmão que detestava o mocinho, bonzinho, paranormal, Sérgio Guizé. Disputou com ele a mocinha, que era Natália Dill, e queria mesmo era entrar no patrimônio da mãe deles, a Cristiane Torlone. Né? E depois, de lá para cá, o ator esteve também em mais alguns trabalhos. Como, por exemplo, antes de Amor Perfeito, ele participou de Liberdade, Liberdade, né? Como o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que era o pai da protagonista, interpretada pela Andréa Horta, né? E nessa história que teve uma mudança de condução de autores ainda antes da estreia, né? Foi um projeto inicialmente desenvolvido pela Márcia Prates, enfim, e acabou ficando com o Mário Teixeira. E nesse mesmo ano ainda de 2016 para 2017, Tiago Lacerda interpretou Ciro, um dos personagens também de mau caráter da novela A Lei do Amor, da Maria Adelaide Amaral e do Vincent Villari, novela das 9. Em cinema e teatro, muito requisitado sempre pela televisão, ele até que fez bastante coisa em cinema e teatro, e nós vamos destacar alguns desses trabalhos. Por exemplo, nos palcos, ele participou de montagens de 3 obras de Shakespeare, Macbeth, Hamlet e Medida por Medida. Também fez Calígula, e o primeiro grande lançamento dele em teatro, a gente pode dizer que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, com Paulo Goulart, salvo engano meu, e outros grandes colegas bastante afamados, e direção de José Posse Neto, se eu não estou equivocado. No cinema, Tiago Lacerda esteve em Se Eu Fosse Você, esteve em Muito Gelo e 2 Dedos d'Água, e esteve também em O Tempo e o Vento, uma adaptação do Jaime Monjardim para a tela grande. O diretor convidou-o para interpretar o papel que ficou muito marcado na nossa memória com o Tarcísio Meira, que é o Capitão Rodrigo. Né? E esteve também em A Paixão de Jacobina, que foi o seu primeiro filme, e Irmãos de Fé, além de Segurança Nacional. Está aqui a minha cola, né? Para eu recorrer num momento de, principalmente cinema e teatro, que às vezes a gente esquece de falar momentos célebres, e porque são muitos e o nosso tempo é curto também, né?
Não podemos encerrar aqui o nosso encontro sobre o Tiago Lacerda no Vale a Pena sem falar de uma novela que ele protagonizou e muito bem com a Natália Dill em 2018, que foi Orgulho e Paixão, novela do Marcus Bernstein, inspirada em elementos de diversos romances da Jane Austen. Essa novela tinha o ator no papel de Darcy Williamson, que era um lord inglês riquíssimo, enfim, que contrastava muito com a personalidade empoderada, desafiadora da mocinha vivida pela Natália, que era a Elisabetta. E esse romance deles era um pouco atrapalhado pelos interesses da família dele, defendidos pelo pai do Darcy, o Lord Williamson, personagem do Tarcísio Meira, o último papel do ator na televisão. E a última cena do Tarcísio Meira na vida foi gravada na companhia do Tiago Lacerda e da Isabela Santoni, que também era filha do Tarcísio. Ele resolve voltar para a Inglaterra. Tarcísio precisou sair da novela por motivo de saúde, né? E você via que ele visivelmente estava emocionado pela saída do personagem, que pedia aquela emoção de se despedir dos filhos de uma forma um pouco fria, porque ele havia causado a eles alguns dissabores, né? E também pelo Tarcísio estar se despedindo da novela, do convívio com aqueles colegas, enfim, mal sabia a gente que infelizmente seria o seu último trabalho, né? E o Tiago Lacerda estava lá com ele em cena. Tiago Lacerda é um ator que nesses aí 26 anos de carreira, né, vamos contar da Malhação para cá, ele convenceu o público que duvidava de que ele não fosse só bonito, como ele é até hoje, mas que ele também fosse um bom ator. É um ator capaz, é um ator que já teve diversos momentos em que ele pôde provar isso, o próprio Capitão Rodrigo foi e um papel difícil pela nossa memória remeter ao Tarcísio, a minissérie de TV que foi feita sobre a mesma obra, né? E papéis como agora, o próprio Gaspar de Amor Perfeito, Tony de Joia Rara, Marcos de Alto Astral, Lúcio de A Vida, enfim. Tiago Lacerda mais do que provou ao longo desses 20 e tantos anos que é mais do que um galã, é também um ator e bastante talentoso. O nosso respeito, a nossa admiração, eu espero que você que é fã dele tenha gostado aqui do nosso programa. Faltou coisa, é claro, o nosso tempo não é longo. O próprio Tiago Lacerda, caso assista, eu espero que goste também. E na próxima semana nós temos um novo encontro para saber mais sobre a trajetória de alguém muito importante para o nosso cenário artístico aqui no Vale a Pena. Obrigado, um abraço. Tchau.